Olá, como vai? Chegamos ao terceiro episódio da segunda temporada do BiolabCast Conectados. E hoje, mais do que especial, estamos aqui na linda Fortaleza, no Ceará, no Congresso Brain, Cérebro, Emoções, fazendo uma edição mais do que especial. E temos aqui hoje dois convidados humanos e dois animais que vocês vão conhecer daqui a pouco. Meu nome é Luiz Dickmann, eu sou médico psiquiatra e estou aqui como apresentador junto com a Paula Dickmann, neurologista. Eu, um homem branco, de terno, cabelos castanhos e passo agora a palavra para a senhora Paula. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui de novo com vocês, numa terra tão querida, a terra do meu pai, então tenho um grande prazer de estar aqui com os convidados cearenses também. Eu sou Paula Dickmann, neurologista, esposa do Luiz. Eu sou uma mulher branca, de 1,60 m, estou vestindo um conjunto preto e tenho olhos castanhos e cabelos pretos. Agora eu passo para nossa outra convidada. Muito bom, eu vou apresentar aqui para vocês nada mais que nada menos uma das grandes atrações aqui do Ceará, Luciana Taide, que é administradora. Chamo vocês para conhecerem o perfil Sexteto Quatro Patas, onde ela compartilha um pouquinho da rotina com seus pets. São 4 Goldens, um Poodle, um sem raça definida e 3 gatinhos. Luciana, se apresente. Olá, me chamo Luciana Taide. Na verdade, eu sou a tutora do Sexteto, né? Sou a mãe. E ainda fora esses tantos bichos, eu tenho os agregados, que são os animais de rua e muito mais. Eu sou uma mulher de 1,70 m, estou vestindo um colete preto, uma calça preta, uma blusa branca e tenho cabelos escuros. E muito obrigada pelo convite. É um grande prazer. E agora apresento o nosso grande doutor Eduardo Gomes Bezerra, uma das grandes atrações aqui também, nome forte aqui no Ceará. Ele que é médico veterinário, atuante na clínica médica e cirúrgica de pequenos animais. Fala aí, Eduardo, se apresenta um pouquinho para o público. Olá, muito bom dia. Me chamo Eduardo Gomes Bezerra, sou médico veterinário, cirurgião, ultrassonografista. Sou um homem de 1,70 m, estou com uma calça azul, uma camisa branca quase cinza, tenho cabelos pretos e é um prazer estar aqui hoje para poder falar um pouquinho sobre essa interação animal-humanos. Muito bom. E antes de eu passar para a nossa apresentadora Paula, eu vou falar um pouquinho desse Congresso Cérebro Emoções, um dos maiores eventos que acontecem aqui no Brasil na área de psiquiatria, psicologia, geriatria, neurologia, que congrega uma série de profissões e especialidades para tratar disso, que é a parte mais linda do ser humano, que é o cérebro. Exatamente porque a gente sabe que o corpo só serve para levar o cérebro a passeio. E então, este ano escolhido aqui a cidade de Fortaleza para sediar. Temos aqui mais de 6 mil pessoas, um congresso cheio, rico, né, com muitas trocas e informações. E aqui a gente vem para falar de comportamento e emoções. E hoje a gente vai falar sobre depressão. Exatamente, não só nos humanos, mas também nos animais e as trocas. E para isso, a gente vai ter uma série de perguntas sendo conduzidas aqui. Então fala um pouquinho, Paulinha, como que a gente vai começar hoje falando sobre esse assunto? Então, pessoal, acho que é um tema muito importante, né? Falar sobre depressão. Aí, segundo dados da OMS, da Organização Mundial de Saúde, o Brasil aí, ele lidera o ranking aí da América Latina, né? Com maior índice de depressão entre a população. Então, aí, aproximadamente quase 6% da população sofre de depressão, o que equivale aí mais de 11 milhões de brasileiros, né? Isso pode estar subestimado. A gente imagina que muitas pessoas aí têm depressão e não têm diagnóstico, né, Luiz? Então, eu vou conduzir aqui algumas perguntas para o Luiz, que é psiquiatra, que estuda muito o tema, que atende muitas pessoas que sofrem com isso, né? Luiz, e aí, como é que será que a gente pode começar a perceber que alguém está deprimido, né? Quais os sinais, quais os sintomas e como é que a gente pode ajudar? Muito bom, Paulinho. Então, antes de eu colocar os nossos nobres convidados aqui na conversa, eu vou trazer para vocês algumas informações. Tristeza é saudável, tristeza é humano, tristeza é uma emoção da qual faz parte qualquer experiência humana por qual nós passamos nesse mundo, que é muito diferente da doença depressão, que é um transtorno psiquiátrico. Então, pessoal, para quem não entende direito da área, não é especialista, o que é psiquiatria? Ela é uma área que estuda as emoções humanas que acontecem normalmente em que em algum momento elas podem ficar exageradas, disfuncionais e gerar um prejuízo intenso. Tirando uma coisa que a gente chama de psicose, que ouvir vozes, ver coisas, delírios, todas as outras emoções, todos nós passamos
em determinados momentos por determinadas situações. Agora, quando a gente fala de tristeza, a tristeza acontece por um motivo. Então, a Paula briga comigo, faz alguma coisa, claro que não acontece isso na prática, mas imaginando que isso acontecesse, né? Olha, teve alguma chateação, etc. Eu vou ter um sentimento de tristeza, eu vou ficar mais chateado. Isso pode alterar temporariamente minha alimentação, meu sono, mas coisa passageira. Assim como, por exemplo, o luto. O luto, a gente perde alguém que ama, é mais do que o normal de que você tenha eventos de tristeza, pense demais na pessoa, fique ali 2 semanas com uma série de emoções negativas por conta da falta de alguém. Agora, não é de se esperar que alguém, depois de 1 ano que perdeu alguém, ainda não esteja trabalhando direito, sentindo os sintomas toda hora. Ou seja, a depressão é um conjunto de alterações biológicas que acontecem juntos. Ou seja, você tem alteração do sono persistente por mais de 2 semanas, ou da concentração, ou tristeza, ou falta de prazer nas atividades que antes eram prazerosas, muda a alimentação, muda a capacidade de executar as tarefas, muda a capacidade, a vontade, o desejo sexual, a atividade sexual. Ou seja, não é que precisa ter tudo ao mesmo tempo, mas é um conjunto que soma tudo isso por mais de 2 semanas, então isso é importante. Mais de O 14 camarada dias. ficou 5 dias assim, isso não é um transtorno depressivo maior que a gente caracterize como doença. Agora, claro, se isso está impactando a vida, se isso tem algum componente que leve a um prejuízo, aí a gente tem que ter uma avaliação profissional especializada para saber como lidar. E por que é importante isso? Porque as pessoas geram estigma. Isso é só tristeza, é falta de força de vontade, é falta de Deus no coração, é falta de sexo, é falta de tanque para lavar. Ou seja, cada absurdo que a gente ouvir, ou também falar, vai lá e compra um pet que vai resolver tudo. Calma, não é assim. E aqui a gente vai trazer os benefícios, mas também as responsabilidades que acarretam junto. Ô Luiz, e tenta explicar pra gente, assim, de uma maneira simples, né? Eu sei que não é simples o processo, mas assim, o que biologicamente, neuroquimicamente acontece no cérebro desses pacientes? Que é muito legal quando a gente fala pro paciente, né, que vem o familiar junto e fala, olha, lógico, somos religiosos também, mas eu levei na igreja, eu levei no centro e o paciente tomou um passe e não melhorou. Como que você explica para esses pacientes que isso é uma doença neurobiológica? Muito bom, pessoal. Estava até conversando aqui com o Doc, nosso veterinário. É muito importante porque assim a gente tem que traduzir isso em palavras fáceis que a população entenda, mas é uma doença de vários conjuntos. Então a gente pode falar de neurotransmissor, dessas substânciazinhas do cérebro. A gente pode falar em inflamação, que são essas substâncias que não é uma inflamação igual aquela que você tem no dedinho do pé quando machuca, etc. Mas uma outra inflamação de baixo grau que está ali circulando pelo corpo. Tem alteração de microbiota, que são as bactérias do intestino. Tem alteração de outras circuitarias, pode ter correlação com a parte hormonal, pode ter correlação com traumas na infância, pode ter correlação com estresse externo, pode ter correlação com problemas financeiros, ou seja, é uma doença, um transtorno que é multifatorial, ou seja, você pode não ter nada hoje e dependendo da medicação que eu estou te dando para tratar uma outra coisa, por exemplo, a hepatite C, que era um interferon, você pode ficar deprimida por conta disso, ou seja, uma alteração química levada por um tratamento de outra coisa que te deprime. Ou você fala, não tem nada que identifique. Quando não tem nada que identifique, opa, aí tem um problema. Porque se aconteceu alguma coisa e eu estou muito triste, chateado, é mais compreensível. Às vezes não aconteceu nada. Ou às vezes aconteceu, mas já faz muito tempo, passou. Isso está gerando alteração. Por que isso é importante para a população, Paulinha? Porque as pessoas geram estigma. Elas acham que quem tem tudo não pode ter doença psiquiátrica, que quem tem dinheiro não pode ter... Se você tem uma família linda, você é inteligente, você é isso, você é aquilo, a pessoa não tem dificuldade cognitiva para saber. Eu percebo que eu tenho tudo isso, agora eu não me sinto bem. Ou seja, isso é um grande marcador. Porque se for assim, todo mundo que tem problemas financeiros de saúde vai estar deprimido. A gente sabe que não é. Sim. Tá cheio de gente que vive com uma série de dificuldades sociais e que estão bem. E tem um monte de gente que está ali no topo, artista, famosa, e está mal. Ou seja, isso mostra Então, que é quer dizer, multifatorial. Luiz, que para ter depressão não é, para quem quer, é para quem pode? É Exatamente. isso? Ou seja, eu vou fazer isso. Não. Tem uma genética Tem uma junto. genética. Tem uma genética junto. Tem predisposição. Tem gente que vai passar, graças a Deus, uma vida inteira sem se deprimir
mesmo passando por diversas calamidades. E tem gente que vai abrir um quadro depressivo na infância, na adolescência e na vida adulta. Isso não faz dessa pessoa mais fraca, isso faz dessa pessoa suscetível a uma doença, que no caso é uma doença psiquiátrica, a depressão. E muitas vezes é o que a gente fala para os pacientes, né? Por que que a doença psiquiátrica tem tanto estigma, né? Porque se você pega um paciente com diabetes, você vai medicar, e você fala, você tem diabetes, né? O seu pâncreas não funciona direito, né? O paciente com asma, você vai dar medicação, você não fala, olha, é só você respirar mais, né? A gente fala muito isso na doença Tá cheio de ar psiquiátrica, aqui, cheio de né? ar, Por que você não respira, né? Então, é muito importante a gente conscientizar a população que é uma doença, que merece atenção, que merece passar por um médico, que tem tratamento, que tem cura, né? A gente não precisa sofrer, né? Mas, Paulinho, eu vou te dizer mais ainda. Eu quero trazer essa discussão agora, que agora começa a ficar bom. Vamos envolver as outras áreas aqui. Bora. Eduardo, conta pra mim. Vamos lá. Você, veterinário também, tutor de cachorros que são próprios também, tá lá no Labrador, não é? Labrador. Labrador, que é um Golden envenenado ali, o mais agitadinho, uma Bem delícia. agitado, delícia. Quem não lembra ali Marley, né? Não. Marley, eu chorou pra burro ali, eu chorei. também. Eu também. Vamos lá. Eduardo, no mundo animal, nos cachorros, cachorro também pode se deprimir? Também, Luiz. Os cães, eles têm também as mesmas condições, os mesmos neurotransmissores que o ser humano também tem. E da mesma forma genética que os seres humanos têm, os cães também têm. Então, a perca de um ente familiar, o cão, ele traz ainda na sua consciência a forma de matilha, né, que ele vivia lá na selva. Então, quando ele perde, ou por uma viagem, ou por morte mesmo, o líder dessa matilha, esse cão pode ficar desorientado. E isso pode gerar mudanças no comportamento, como redução alimentar, interrupções no sono. Ele começa com comportamentos que ele não tinha antes, como urinar em locais onde ele não urinava. Tudo isso são indícios que esse cão pode estar passando por algum transtorno psiquiátrico. E só um médico veterinário que vai conseguir identificar isso com os relatos do tutor. Né? Existe tratamento, assim como existe para os seres humanos, né? Existe enriquecimento ambiental, por exemplo, para que a gente Fala possa... pra gente. Pronto, o enriquecimento ambiental, assim como a gente tem as terapias ocupacionais, que é um aliado, né, nesse tratamento, a gente tem o enriquecimento ambiental, que é deixar o ambiente mais adequado para a vida daquele animal. Se é um cachorrinho, então a gente colocar brinquedos específicos para cachorro, passeios nos horários que ele gosta, rotina. Os cães adoram rotinas, acordar no mesmo horário, dormir no mesmo horário, comer no mesmo horário. E os gatinhos gostam daquele aconchego, ter um lugarzinho onde ele se esconde. Então, às vezes, pro gato ficar um pouco mais estressado, basta você modificar os móveis da casa. Ali ele já vai falar, opa... Já teve, fica aqui... batendo o rabo ali, pá. Ele fica... Diferente do cachorro que quando balança o rabo tá feliz, né? O gatinho, principalmente quando começa a balançar o rabo de uma forma mais lenta, ele tá falando, eu tô estressado, não tô bem aqui. Não tô gostando disso. Então... Ô, Lu, muito bom. Lu, vamos trazer aqui, tem duas... bebezinhos, não são bebês, né? São as suas mais velhas, mas são muito fofinhas. A gente vê o pessoal passando aqui. A gente tá, pra quem não sabe, a gente tá dentro de um aquário aqui, pessoal. Então, uma redoma de vidro que as pessoas passam, eu só tô ouvindo aqui. Ai, que fofinho, que fofinho. Quem tá aqui com a gente? Gera, né, gente? Né, Hoje eu trouxe a Sophie e a Chloe. Sofia e a Chloe. Então, depois a gente faz um corte aí, põe elas aqui, que são verdadeiras fofuras que estão, ó. Tem uma aqui embaixo com um jalequinho lindo. Como e um crachá. Crachá, é verdade. Alegroterapeuta. Alegroterapeuta. Vamos lá. Lu, fala pra gente um pouquinho como é que é a saúde mental dos seus pets que você é tutora. Rapaz, é assim, na verdade, eu não sei a saúde mental delas, eu sei a minha. A sua tá boa, eu tô vendo aqui. A delas Mas, parece assim, estar ótima. São também. perfeitas. Não. Eu acho assim, elas não teriam o que reclamar, né? As meninas são criadas realmente como filhas. Eu sempre deixo elas muito à vontade. Elas gostam muito do trabalho que fazem, porque elas são pet terapeutas. Então, assim, a saúde mental delas tem que estar em dia para ela poder ajudar as outras pessoas também, entendeu? Então, Leva assim, alegria. com toda certeza. As meninas, hoje em dia, a gente tem um projeto que eu fiz, um projeto social, no qual a gente vai em hospitais, a gente vai em abrigos, orfanatos, presídios. Nossa! Gente, assim, é um mundo muito grande. E a gente está falando de um tema que é depressão. E é um tema, assim, que o pet terapeuta, ele ajuda muito nessa questão.
Muito bom. Eu tava ali com a Paulinha também, a gente olhando, né, as suas redes, o perfil, o trabalho legal que você faz, os vídeos que inclusive viralizaram, né, a sua rotina de pular obstáculos com os animaizinhos que estão todos lá emaranhados em você. Só pra gente contextualizar, quem tá vendo aqui a gente, conta como esse projeto começou, para quem se destina, quais você falou, né, os lugares que você visita, o que você sente com isso, porque eu acho que é muito importante, a gente vai trazer algumas perguntas para a sensação de quem leva o bem-estar para o outro, para quem está ajudando, para quem está doando, para quem está fazendo o bem para alguém, e normalmente quem faz é ainda mais beneficiado. Conta um pouquinho da sua história. Então, pronto, vamos lá. Tudo começou na pandemia. Eu digo assim, a pandemia foi um gatilho para muitas coisas. No meu caso, as meninas já eram cães terapeutas, mas eu sou empresária, o meu ramo é de festa, não tem nada a ver com isso. Eu trabalho com buffet, essa área toda, e tem uma fábrica, né, que é de roupa pet. Mas, enfim, na pandemia, eu fiquei dentro de casa com elas, tentando pensar o que é que eu poderia fazer para tentar ajudar as pessoas naquele momento, porque era um momento muito difícil para todos nós. Sim. Então, eu ficava olhando para as meninas e, assim, mesmo eu presa dentro de casa, eu conseguia ter alegria. Sabe aquela coisa assim, por quê? Porque eu tinha as meninas o tempo todo do meu lado, fazendo brincadeira, elas têm um jeito próprio de mostrar o carinho delas. E surgiu a ideia de visitar um hospital. Só que naquela época estava todo mundo isolado, a gente não tinha muito acesso a muitos hospitais. Consegui conversar com um psicólogo, amigo meu, e ele disse, Luciana, eu tenho até um caso aqui no hospital que seria perfeito para você vir. É uma criança que está em depressão há 2 meses. E aí está muito difícil o caso dela. Eu acho que e a mãe dela disse que ela ama animais. Então, talvez se você conseguisse vir fazer esse serviço, seria maravilhoso. Então surgiu a ideia daí. Coloquei minhas máscaras, arrumei as meninas e fui visitar o hospital pela primeira vez. Quando cheguei no hospital pela primeira vez, foi assim um impacto, porque é como você disse, era uma alegria muito grande para mim ver o olhar daquelas pessoas tristes com as doenças, mas assim, vendo olhar as meninas e o sorriso na cara de todo mundo. E eu disse assim, não, tô no lugar certo. E eles, Luciana, então vamos fazer a primeira visita. Olha que foi assim, a minha primeira visita e o primeiro hospital. Você vai conhecer a Isabelle. Isabelle era uma criança que ela tinha 9 anos. Já era uma meninazinha, uma mocinha. Ela estava muito triste porque o cabelo dela estava caindo e ela não queria que ninguém entrasse no quarto, não queria tomar banho. Isabelle só saía da cama para ir no banheiro e voltava. Não levantava para nada. E eu entrei no quarto. Então, assim, foi uma coisa assim, que me chamou a atenção. Até hoje me emoção, desculpa. Fica bom. Mas, assim, ela olhava para mim, olhava para as meninas e levantou. Com isso, a Isabelle saiu da cama pela primeira vez em 2 meses, desculpa. E a Isabelle olhando para as meninas, e eu fiquei, Isabelle, respira. Você vai conhecer agora as suas amigas. Eu passei 2 horas com a Isabelle no quarto. Isabelle saiu da cama. Isabelle foi tomar banho. Isabelle comeu. Então, assim, para mim foi uma alegria sem tamanho. Vocês desculpem a minha emoção. Porque, assim, quando você vê uma criança doente, com câncer terminal, que era o caso dela, foi muito difícil. Eu acompanhar e ver que a Isabelle não tá mais com a gente, mas que eu ajudei, sabe? Sim. Naquela hora, assim, foi muito, muito importante. Eu disse que eu não ia contar esse caso, porque toda vida eu choro. E assim, não tem como não se emocionar, porque nós que temos filhos e toda pessoa que conhece uma criança sabe o quanto que essas doenças oncológicas, elas são devastadoras em Sim. termos psiquiátricos para todo o ambiente, né? E aí a gente tem que buscar muitas vezes a força que aquela criança tem, às vezes, para ajudar os próprios pais, as familiares, ou seja, o quanto que você, com esse pouco que doou, o quanto que essas 2 horas foram... Quanto a gente pode dar de qualidade de vida, né? No pouco tempo, às vezes, de vida. Exatamente. O quanto, né? Mas é engraçado que eu tava dizendo, eu chorei aqui pra vocês, mas eu não posso chorar nesses locais. Então, assim, eu guardo tudo dentro de mim. Nessa hora não pode, mas aqui nem você pode, pensar, né? Eu fui lembrar da história. claro. Infelizmente, ela não tá mais com a gente. Que mostra que Isabelle você é lutou humana, né? muito. Mas é uma coisa assim que me marcou, porque a mãe dela disse assim, muito obrigada. Você conseguiu que a minha filha saísse da cama. É isso. Aí Luiz, começou tudo. É uma troca mútua, né? Sim. Todos saem beneficiados. O cão sai beneficiado porque recebe aquele carinho. A Luciana sai beneficiada porque ela guarda isso com muito amor no coração Sim. ainda, né? E a mãe da criança também, eu tenho certeza que se lembra desse momento até hoje. E a criança naquele momento também foi muito beneficiada. Na verdade, nós somos Então, é uma amigos até relação- hoje. Acabou que a gente fez uma amizade. Ela Aí, é ó, nossa olha aí. seguidora. Ela vai encontrar com as cachorras. Ela lembra da filha. Eu tenho um jaleco branco, no qual eu levo canetinhas. E esse jaleco é exatamente para
as crianças desenharem. Então, eu tenho um desenho lindíssimo da Isabelle no braço. Então, assim, eu não deixo nem lavar o jaleco. Para me lavar o jaleco, tem que ser com higienização para não tirar o desenho que está no braço, sabe? Então, assim, são muitos casos. E, assim, depois desse dia, Luiz, a Isabelle nunca mais foi a mesma. Mesmo assim, quando doença, ela levantava, dizia assim, tia, que dia as cachorras vêm me ver? É muito Então, pouco. assim, eu continuei. Geralmente eu vou visitar os hospitais de 15 em 15 dias, que eu preciso dar um Ah. tempo às meninas, a gente que é pet terapeuta, a gente tem um Claro. protocolo a seguir. Até Só porque que eles precisam descansar também, né? Exato. Você Tem que falou isso seguir a jornada algumas de trabalho, vezes, né? senão, né, tem até processo laboral ali, pô, pelo amor Exatamente. de Então, a Deus. gente precisa desse descanso. Então, mas eu consegui levar as meninas só para ver a Isabelle. Então, por um tempo, eu consegui ir só para ver a Isabelle. Com isso, a melhora da Isabelle foi impressionante. Os médicos ficaram impressionados. Isabelle, para vocês terem uma ideia, depois desse dia, Isabelle saiu da UTI, porque esse quarto dela era uma UTI isolada. Ela desceu para um quarto. A gente ia para o quarto da Isabelle, brincava com a Isabelle. Isabelle foi para casa. Olha só. Então, a Isabelle, ela retornou com a doença depois de alguns meses, mas a Isabelle conseguiu, né? E o mais interessante foram os médicos, porque hoje em dia, os médicos, quando eu chego no hospital, dizem assim, ó, leva as meninas lá pro meu quarto, que existe o quarto dos médicos. Sim, é o eles querem conforto, pegar- chama Você conforto sabe que tem o médico. quarto dos médicos. Aliás, aqui foi um problema, porque a gente não conseguia que as meninas chegassem aqui, né? Verdade. Não, até te digo uma coisa, Luciano, eu brinco com a Paulinha. Se eu tivesse tido um desses cachorros maravilhosos na minha adolescência, a minha vida era muito mais fácil, que as pessoas vêm falar com a gente, não precisa nem ir lá abordar ninguém. Todo mundo é que fofinho, que fofinho. Eles conseguem verdade. cativar só olhando, não é fácil, isso? né? É fácil. É, mas é interessante demais, porque as pessoas acham que o pet terapeuta, né, quando ele vai no hospital fazer uma visita dessas, seria para as crianças. Não são só para as Não. crianças. Eu costumo ver os pais, a alegria, mesmo os pais com aquela criança chorando, os pais desesperados, porque nenhum pai gosta de ver seu filho chorar. Claro. Quando eles começam a brincar com os cachorros, eles esquecem. Até a criança, um dia desse, o pai vai lá, meu Deus, cadê meu filho? O menino tinha corrido pro lado. Ops! Ele tava tão distraído com o cachorro, comecei Quem a nunca? rir. Mas a sorte que não sai dali, né? Mas enfim, os enfermeiros esperam pela gente. Então, assim, acaba que o clima daquele local vira outro. Sim. Entendeu? sim. Eu costumo dizer muito isso, que quando a gente chega no hospital, tudo muda. Os médicos começam, olha quantas caras, porque a gente chega às vezes lá, a gente visita a parte de UTI, e a gente sabe que é um ambiente muito pesado, muita criança, muito bebê ali com problema de coração, então os médicos ficam muito tensos. Então aquela hora que a gente chega, parece assim que alivia até para a parte deles. Eles param um pouquinho, como eu falei a história do quarto, que eles têm o quarto deles, que aí eles vão brincar com as meninas, depois eu faço de novo a higienização, porque existe todo um protocolo por trás Sim, disso, claro, né? no hospital. Então, assim, fora isso aí, Luiz, são inúmeros casos, né, de asilo, que a gente foi visitar um asilo recentemente aqui, que hoje em dia não é mais asilo, né, são lares, né, a gente foi visitar um lar agora recentemente, onde tem um senhor de 85 anos, e ele não queria mais tomar banho, ele não queria mais sair do quarto, ele não queria mais, realmente está bem difícil, e o rapaz que nos contratou disse, ô Luciana, a paixão dele é animal. Aí eu disse, peraí. Bati na porta do quarto dele, eu disse, posso entrar? Ele, não, Não. não. Senhor sabe, Wilson. Aqueles pés né? Ah, Aí eu disse assim, mas eu tenho uma surpresa. Aí ele, não quero saber. Eu disse, mas você vai adorar. Deixa eu só abrir a porta. Rapaz, quando ele viu essas cachorras, o homem saiu logo da cama, sentou logo no chão. A cara o médico, o psicólogo, o psiquiatra que estava lá comigo no local, ficaram assim, olhando assim, um pra cara do outro, assim. O que você fez, Esse é o né? remédio. É. Sabe quando você assim, ó, esse é o remédio. eu vou levar 2 também. As meninas são melhores que Isso. muito. Ah, não tem dúvida. Gente. Sem E a gente sempre dúvida. comenta muito, a gente falou em vários episódios, eu, inclusive convido vocês a assistirem os outros episódios, que também são Isso. sensacionais. E a gente sempre fala muito, né, o quanto o pet pode ajudar a diminuir os sintomas de depressão, né, Luiz? Então, assim, você tem um pet, você tem responsabilidade, então você que tá na cama, você ama aquele animal, "Ah, meu bichinho precisa passear, eu preciso alimentar esse bicho, eu preciso dar água para esse bicho, né? Eu que também tenho meu tonico, né? Então você tá mais triste, o animal parece que ele sente, né? Vai, Sente. fica perto de você. E com certeza, assim, é uma coisa sensacional, né? E outra coisa também que eu acho que é importante a gente falar, Luiz, é que as taxas de depressão são maiores nos hospitais, né, Luiz? Você pode comentar um Tá. pouquinho com a gente sobre isso? Isso, eu queria falar sobre isso porque é importante depois também perguntar dentro dos hospitais veterinários, porque eu imagino que as mesmas coisas possam acontecer. As pessoas que vão para um hospital, elas são tiradas do seu ambiente, elas são tiradas da sua situação, elas estão numa situação de vulnerabilidade, muitas vezes
tanto locomotiva quanto psíquica, de não poder, às vezes, a sua própria higiene fazer, depender de alguém. Às vezes, aquele cara que nunca dependeu de ninguém tá lá numa situação de fragilidade, de higiene, ou seja, é um caos. E além disso, você tem a doença que o levou para lá. Então, imagina que é uma doença inflamatória, que é uma doença neurológica, uma doença que também poderia cursar com sintomas psiquiátricos. Depressivos. Então, olha só, mudei o ambiente, fragilidade, dependência, uma doença que quimicamente pode estar influenciando na minha cabeça. Às vezes um monte de uso de antibiótico que também mexe, corticoides que também mexem. Tô lá, ambiente sono vigília, luz artificial o dia todo, se é uma UTI, aquele negócio, pessoas passando. Então assim, tem tudo já para dar ruim, certo? Sim. E além disso, a gente estuda que as taxas das pessoas hospitalizadas de sintomas depressivos, não estou falando necessariamente da depressão, Sim. mas de sintomas depressivos, sintomas ansiosos, é muito maior do que na população comum, o que já era de se esperar. A gente também fala que nos pacientes internados tem uma taxa maior de uma coisa que a gente chama de delirium, que é um transtorno mental orgânico, que a pessoa às vezes, vamos falar na língua do povo, sai da casinha, pode estar retraída, sem falar nada, quietinha, que às vezes as pessoas não percebem, E depois ou fica muito mega agitada. agitadas, falando, troca o dia pela noite, vê bicho na parede, aí fala, ficou louco. Não, não é isso. Isso é uma doença mental orgânica causada muitas vezes pela doença clínica, pela internação. Então, isso é importante, porque essa pessoa está num ambiente extremamente favorável para o aparecimento de uma doença psiquiátrica, mesmo que temporária. E aí, esses animais, como a Lu estava falando, podem levar pelo menos um alento temporário, que é o suficiente, às vezes, para você quebrar o gelo e deixar o psicólogo entrar, Sim. deixar o psiquiatra entrar, deixar a enfermeira limpar, aferir. Porque tem um cara que está, às vezes, tão mal-humorado, dando Ele não patada quer em todo nada. mundo, e a gente tem que pensar o seguinte, gente, o outro que está do outro lado, apesar de ser profissional da área da saúde, enfermeiro, técnico, médico, ele também é humano, e às vezes ele não consegue lidar bem com o outro dando Com a rejeição patada, do outro. tratando, rejeitando. Então, assim, a gente tem que lembrar que as consequências das nossas atitudes, nem sempre o outro lado vai estar maduro o suficiente, treinado o suficiente para saber, olha, aquilo ali não é o seu João, ali é o seu João doente. Então, a gente também tem que tomar cuidado, porque se eu mudo a atitude da pessoa, que muda a atitude com a equipe de saúde, pode mudar o próprio cuidado dele. E aí a gente estava conversando uma coisa. O que acontece, por exemplo, nos seus... Eu falei do animal indo lá, visitando, levando a alegria, mas e o animal quando ele é internado, quando ele está longe? Como é que você vê isso nas suas internações? Então, a gente faz uma internação humana hoje dentro do pet shop, né? Dentro dos centros veterinários. No pet shop Animalzão, que é onde nós trabalhamos, nós sempre pedimos uma roupa do dono que tem o cheirinho, a caminha dele para ele poder ficar internado, porque é realmente como você falou, mudou tudo o que aquele cão ou gato tem de normal, né? Ele tá num ambiente diferente, pessoas diferentes, barulhos diferentes, então ali estresse diferente também do de casa, então ali ele também é influenciado. Então, quanto mais a gente puder transformar o internamento animal parecido com o ambiente de casa, melhor é a recuperação. Isso é incrível quando os tutores vêm visitar, vêm trazer a comidinha que o cachorro gosta, vêm trazer o filho que sempre tá ali com o cão. Isso é uma melhora incrível dentro do internamento de cães e gatos. E isso da humanização também acontece nas UTIs atuais, né? Então, quando a gente fez residência, fez faculdade, enfim, as UTIs eram ambientes dessa maneira, né? Sim, você tinha visita com horário programado, a gente tem várias UTIs humanizadas também, em que o acompanhante pode ficar ali junto, né? Em que você coloca muito e você simula realmente o dia e a noite, não fica o tempo inteiro tudo Isso. aceso, o tempo inteiro com pipipi, porque os estudos mostram isso, né? Que você tem uma melhora não só psíquica, mas também da doença, da condição que o paciente está internado. E agora eu lembrei de uma coisa que a gente estava conversando. A gente fala muito do animal ajudando a gente, do animal trazendo benefícios, como a gente é tutor, tem a rotina, tem o lugar. Mas a gente também tem que pensar uma coisa que eu estava conversando. O ser humano doente
ele também gera sintomas no animal. Então fala um Sim. pouquinho, né, de como a doença psiquiátrica humana, porque é o que eu falo, às vezes a gente tem que pensar também do outro lado. Quem tá dando suportezinho para este É pet, verdade. se a única pessoa cuidadora às vezes tem uma doença psiquiátrica que ainda não está remetida, uma depressão grave. Como é que fica o animal e como é que a gente pode ajudar esse animal? Luiz, hoje é muito sabido que os cães e os gatos conseguem absorver muito nossa energia, né? Da forma como nós estamos. Então, esses animais onde o tutor sofre com a depressão, que tem dificuldade, como vocês relataram, de sair da cama, de fazer a própria higiene, o animal também sente nisso. Mas esse animal, muitas das vezes, tende a ajudar mais do que ficar deprimido por isso. Porque às vezes você tá ali deitadinho, você já deve ter passado por isso, a sua Golden te acorda e vai lá assim, vamos brincar, Sim. né? Vai te estimulando a isso. E isso, o animal absorve, mas ele não consegue ter essa depressão por tanto tempo como acontece com seres humanos. Então, às vezes, ele passa por momentos de tristeza, Uhum. mas logo ele já consegue se regenerar. Você já deve ter visto, assim, pessoas que agridem os cães, mas daqui a pouco fala assim, vem cá, meu bonitinho, o Ele cachorro já já vai. volta. Ele não guarda rancor, né? Nós, Sim. humanos, deveríamos ser iguais aos cães nesse quesito, né? Então, eles não guardam rancor. Daqui a pouco eles já estão ali de volta. Então, com a depressão canina, com a tristeza canina também, isso é muito semelhante. E isso é incrível, né? Assim, a conexão que isso pode ter, até com plantas, né? As pessoas falam assim, eu tô deprimido, minha planta murchou, né? Então, assim, há muitas mais ligações do que a gente possa imaginar, Ali né? existe uma especialidade, alguma dúvida mesmo, né, genuína. Aham. É uma especialidade veterinária que cuide da saúde mental dos cães, como se fosse um psiquiatra de animais? Hoje assim? já tem nos grandes centros, né, Tá. veterinários exclusivos para essa parte neurológica, né, que receitam até antidepressivos, assim como é receitado nos humanos, mas sempre é tentado fazer terapias anteriores à medicação, Tá. né? Como o enriquecimento ambiental que a gente falou antes, como mudanças na rotina, como manter aquele padrão de horário para determinadas atividades, para depois, em último caso, assim, a Iniciar gente entrar com medicação, né? Certo. Então a gente não pensa em medicação assim no primeiro momento, como alguns seres humanos já falam assim, não, eu tô com depressão, eu já vou entrar com medicação, não vou fazer nada antes, porque só o remédio vai me salvar. Né? Tá. Então tem essa vertente. E eles não falam, né? Então, assim, Sim, eles não vão falar, eu tô triste, como um ser humano pode falar, né? sim. Mas a gente percebe, eu digo No que eles. comportamento animal, Eu digo né? que a gente consegue perceber com outras falas, né? Não com a língua portuguesa, no caso. Agora eu também fiquei curioso, né, Lu? Você estava contando da pandemia quando começou esse seu projeto, né? E assim, teve uma coisa boa dentro dessa pandemia que foi trazer o tópico da saúde mental para a roda. Ou seja, não é que hoje não tem estigma, inclusive tem uma campanha muito legal, né, da Associação Brasileira de Psiquiatria, que é contra a psicofobia, que seria, né, o estigma, o preconceito, as dificuldades para trazer esse tema que aborda e gera uma série de dificuldades para as pessoas. Então, a psicofobia ela existe, mas de alguma forma, desde que foi visto que esses pacientes podem trazer esse tema para a roda por causa da pandemia, isso ajudou. E eu brinco, né? Claro que é uma brincadeira, que tem dois tipos de ser humano no mundo. Os que são pacientes da psiquiatria e os que vão ser, né? Porque assim, é tanto estresse, estímulo, rede social, informação ao mesmo tempo, trânsito, problemas, é muita demanda para o ser humano, que é o mesmo ser humano, né? Há centenas de milhares de anos, milhões de anos, se for os homínidos, absorver tão rápido. Então, o tema está aqui, a conversa está feita. E você falou que a pandemia foi o divisor de águas ali. E você? Luciano, o que mudou na sua vida, né? A partir do momento que você passou a ter o seu sexteto, depois 10, aí volta para um lado, vai para o outro. Fala um pouquinho da sua experiência pessoal. Sim, a pandemia, acho que para todo mundo foi horrível, né? Para mim não foi tão ruim. Por quê? Porque eu tinha 9 pets em casa. Então você imagina a farra dentro de uma casa, né? Então, assim, na pandemia acabou que eles me ajudaram bastante.
A minha área é festa, então festa é alegria, festa é aquela coisa muito agitada. A minha vida sempre foi muito louca. Festa de segunda a segunda. Mas de repente De acabou. repente parou, veio a pandemia, parou tudo. Então, assim, elas vieram para substituir as festas, porque elas são uma alegria. Os animais têm isso, Olha. sabe? Elas são todas adotadas, mas eu adotei com responsabilidades. Eles não falam, eles sentem dor. Então, eu preciso estar de olho o tempo todo deles, ver as necessidades e saber. E com isso, assim, eles me ajudam. Eles cuidam da minha mente, eu cuido deles. Olha só. Eu acho que isso é um gancho, né, Paula? Exatamente. Eu acho que aqui a gente também já trouxe várias vezes, né, a responsabilidade de ter um pet, né? Porque é muito bonito, a gente fala aqui de todas as vantagens de ter um pet, de quanto eles podem ajudar a nossa saúde mental, de quanto eles podem ajudar a gente a sair, por exemplo, de um episódio depressivo, né? Falamos, inclusive, já muitas vezes de idoso, né? Só que existe uma responsabilidade nisso, né? As pessoas esquecem que você pega o animalzinho, mas ele tem uma série de necessidades, né? Sim, o O animal animal ele ele pode ter também tem um custo, né? doenças, né? Às vezes ele precisa de uma ração mais cara, né? Ele precisa de sempre de um veterinário acompanhando. Vacinas em então, dia. Vacinas em dia. Então, a gente tem que sempre trazer muita responsabilidade, porque a gente vê muito abandono de animais. Né? Então, em rede social tem todo ano Golden, todo ano não sei quanto, larga os As cachorros pessoas na têm essa rua. mania de comprar naquele instinto que achou lindo. Ah, tava lindo, tava na vitrine, ai, bonitinho, dei pro meu filho, era o presente. Mas passou uma semana, viu o gasto, viu o trabalho que dá. Ops. Aí, peraí, vou deixar pra doação. Gente, não é assim, eles têm sentimentos também, não é isso? A gente costuma dizer conta pra gente. que pet não é ursinho de pelúcia, né? Ursinho de pelúcia você compra hoje, se daqui uma semana você não quiser, tudo bem, você deixa lá em cima do armário. Sim. Ou dá pra outra pessoa, ou joga fora, enfim, você faz o que você quiser. E um pet é um filho, é uma responsabilidade por 12, 15, 17 Exato. anos, depende Muito de quanto... tempo, né? Eu é queria que muito fosse tempo, 100, né? mas é só isso. É, mesmo. mas é só isso. Infelizmente, eles precisam de uma vida mais curta para cumprir a missão aqui, né? Mas é uma responsabilidade muito grande, financeira, de tempo, né? Eles demandam tempo. Então, vocês, por exemplo, que tem pet, viajam, vocês precisam deixar com alguém, precisam pensar no passeio, na alimentação. Então, todo um planejamento familiar. E isso, não, o pet, a gente costuma dizer que não é presente. Essa história de falar assim, eu trouxe um pet de surpresa. E a pessoa fala assim, nossa, mas eu nem queria. E às vezes fala assim, ah, obrigado. Mas assim, aquele obrigado tipo... Me lasquei. me lasquei, né? Isso não é legal. Eu acho que Sim. pet tem que ser uma coisa mais combinada. Tem que ser o momento de um marido falar com a esposa, do Aquela pai questão falar é com igual o filho, né? Tá Sim, a hora de ter um filho. planejamento, né? Exatamente. Qual o melhor Essa é a momento mesma da forma. vida? Toda a família assumindo a responsabilidade. do Exatamente. cuidado, A gente né? tem medicamentos, vacinas, gastos com veterinário, gastos de tempo, passeios. Então a família tem que estar apta para isso. Então fica a dica da responsabilidade antes de adotar. Porque a gente vê, eles são lindos, né? A Vontade gente de ter fica à 10, né? vontade Eu de vi, ter. Eu tenho um gol, tenho Vontade de ter pegar 10. 20, né? Mas assim, a gente tem sempre que pensar nesse quesito antes de fazer uma adoção e principalmente com uma pessoa com depressão, já que é o nosso assunto central aqui hoje. Sim. Essa pessoa você não pode simplesmente apresentear sem saber, Exato. né? Então, você vai jogar uma responsabilidade para uma pessoa com depressão de um pet, precisando levar o veterinário, dar banho e todos os cuidados. Então, eu acho que isso tem que ser muito bem planejado. Acho que fazer como a Lu faz, primeiro uma visita para a pessoa entender o que é um pet, isso é muito bacana, porque ela leva durante 2 horas, 1 hora, ali vai ter a interação e depois ela vai voltar para casa da Lu. E ela vai cuidar. E ela que vai cuidar do xixi, do cocô, das vacinas e da alimentação, né? Então, a gente tem que pensar nesse quesito para as pessoas com depressão. É isso. Muito bom. Eu e Paula conversamos hoje então com esses 2 super convidados, Luciana e Eduardo, que estiveram conosco hoje aqui no Biolab Conectados, né? O Biocast, que é um podcast voltado para a intersecção entre os humanos e a veterinária. Queria agradecer demais, esse foi o 3º episódio, chamo vocês a acompanharem todas as redes sociais, nas redes onde os Spotify da vida, YouTube, redes sociais, Instagram, todos os canais, e acompanhar também os nossos episódios anteriores, que falamos sobre muita coisa que pode te interessar. Queria agradecer muito o seu tempo, a sua atividade e, principalmente, a presença de vocês dois e essas 2 belezinhas que estão aqui no nosso pé, aqui embaixo. Paulinha, Chloe e a Sophie. A Chloe e a Sophie. Mais uma vez, Paulinha, minha companheira de vida e de profissão, obrigado. E a você pelo seu tempo, muito obrigado. Obrigada, pessoal. Valeu, Tchau, tchau. obrigado.